Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a Flávia Giannini e esse é o videocast Caleidoscópio Jurídico. No primeiro bloco, você confere o giro de notícias com o que foi destaque no universo das leis na última semana. TSE apura atuação de intérprete de Libras de Bolsonaro em mais uma ação de inelegibilidade do ex-presidente. Cristiano Zanin extingue duas ações que questionavam a atuação do governo Bolsonaro em relação à aquisição de vacinas durante a pandemia de Covid-19. Supremo Tribunal Federal suspende lei municipal de Porto Alegre que instituiu em 8 de janeiro o Dia do Patriota na capital gaúcha. Em outra ação, STF confirma a validade da contribuição sindical assistencial de todos os trabalhadores, mesmo os não sindicalizados. E a chamada mini-reforma eleitoral será apresentada nesta quarta-feira, dia 6 de setembro, na Câmara dos Deputados. A proposta precisa ser sancionada até 5 de outubro para valer já em 2024. O Corregedor-Geral Eleitoral, Benedito Gonçalves, determinou investigação sobre a contratação de Elisângela Castelo Branco, intérprete de Libras que participava das lives do ex-presidente. O objetivo é esclarecer qual foi o papel desempenhado por ela em uma transmissão em setembro do ano passado, feita diretamente da residência oficial do então presidente, quando o mesmo era candidato à reeleição. Segundo a ação do PDT, Bolsonaro promoveu o que denominou de horário eleitoral gratuito em favor de diversos aliados. O partido alega que houve abuso de poder político por causa do desvio de finalidade na realização da live. A intérprete prestará depoimento segundo o pedido do corregedor. Correto, Valber Agra? Perfeito. Essa audiência será dia 13, no próximo dia 13. Na verdade, não é só a participação de um intérprete de Libras. É toda uma investigação para saber quem bancava essas lives, ou seja, quem custeava a intérprete, quem custeava toda a produção, quem custeava o pessoal que trabalhava, e há indícios fortes, e vai ser deixado isso muito claro ao longo das investigações, que isso era feito com dinheiro público. Se for feito com dinheiro público, isso vai se configurar dois gravantes. De um lado, um nítido abuso de poder político, na sua modalidade de desvio, ou seja, de tentar, através do patrimônio público, ter um resultado eleitoral. E, ao mesmo tempo, uma conduta vedada, porque eu utilizei a estrutura do Palácio da Alvorada para se imiscuir na eleição. A finalidade básica do abuso de poder político é evitar a desequiparação das partes, evitar que uma das partes possa, utilizando a máquina pública, levar vantagem em relação aos candidatos. A primeira ação, o ex-presidente Bolsonaro foi condenado por abuso de poder político, uso abusivo de meios de comunicação e também por conduta vedada. Cristiano Zanin extinguiu duas ações em que partidos políticos questionavam a atuação do Poder Executivo Federal em relação às providências para aquisição de vacinas durante a pandemia de Covid-19. A decisão diz respeito às arguições de descumprimento de preceito fundamental, as ADPFs 754 e 756, que foram ajuizadas conjuntamente pela Rede Sustentabilidade, PCdoB, PSB, PSOL, PT e Cidadania. As legendas questionavam a conduta do então presidente Jair Bolsonaro de desautorizar o Ministério da Saúde a assinar protocolo de intenções de aquisição da Coronavac. Segundo o ministro, as ações foram ajuizadas em outubro de 2020, quando a crise sanitária era motivo de grande preocupação.
Com a estabilidade do quadro sanitário atual, ele concluiu que é desnecessária a continuidade da tramitação das ações. É isso mesmo, Valber Agra? A ação perdeu a causa, o objeto? Perfeito, Flávia. O que é uma perda do objeto? É quando o objeto tutelado, o objeto ao qual vai incidir a prestação judicial, não existe mais. E esse é o caso. Por quê? Porque estávamos falando de um quadro de pandemia em 2020, que não existe mais, e de medidas que não existem também, porque o atual governo, que tomou posse no dia 1º de janeiro de 2003, modificou toda a estrutura e todas as medidas, toda a política pública sanitária e a política pública de saúde. Então, essa ação não visava declarar uma inconstitucionalidade, uma afronta à Constituição de uma ação de Bolsonaro. Não era uma ação pessoal contra Bolsonaro, porque as ações pessoais contra o ex-presidente Bolsonaro, elas se mantêm, mas é uma ação contra o governo. E não tinha sentido punir um governo que não mais existe, que já foi sucedido. Por que então iria se punir o atual governo por ações que foram feitas pelo governo anterior? Então, alguns criticaram a atitude do ministro Zanin, mas criticaram essa atitude do ministro Zanin de forma descabida. Ele fez o que era curial, que é um caso claro e típico de uma ação que não existe mais, de um objeto, melhor dizendo, que não existe mais. E se esse objeto não existe mais, por que essa ação delongar? Volto a dizer que não foi uma ação contra a responsabilidade caótica, deletéria, que causou a morte de mais de 700 concidadãos brasileiros no governo Bolsonaro. Não se trata de apurar essas responsabilidades, se tratava de apurar uma ação de governo, e não se cabia apurar um governo que tomou posse depois dessa ação já ter sido completada. Certo. Supremo Tribunal Federal suspende lei municipal de Porto Alegre que instituiu 8 de janeiro como o Dia do Patriota na capital gaúcha. O ministro Luiz Fux suspendeu a eficácia da lei no município de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que instituiu o Dia do Patriota a ser celebrado em 8 de janeiro, o mesmo dia dos ataques antidemocráticos na Praça dos Três Poderes. A ação foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República, PGR, para quem a lei visa comemorar prática de atos contrários ao Estado Democrático de Direito, a exaltação de atos criminosos e o estímulo à reiteração de condutas dessa natureza pela população do município. Essa lei era um verdadeiro escárnio. Caiu justamente por isso, Valber? Perfeito. Uma das leis mais absurdas que já vi. Absurdas, primeiro, no sentido formal. Não houve votação do plenário, da maioria. Segundo, o que também é muito grave, não passou por comissões. Foi um ato arbitrário, desceria até um ato que deveria ser responsabilizado do presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. E qual a materialidade? Isso é que me chama mais atenção. Veja o cuidado que nós temos que ter daqueles que querem assoerguer e defender a bandeira da barbárie. De dizer que os atos de vandalismos criminosos, atos torpes, de quebra-quebra, de depredação que houve no dia 8 de janeiro de 2023 foram atos de patriotismo. Se chama isso de ato de patriotismo. Isso é uma mascaração, isso é um fingimento, isso é um assinto, um menoscabo à democracia. Nós hoje temos apenas um partido, dos democratas civilizatórios e dos não democráticos, dos autoritários, daqueles que pregam a ditadura de forma deslavada. Daí, como sempre, a nossa Suprema Corte Federal manteve a decisão de, entre a barbárie e a civilização, optar mais uma vez pela civilização. Isso nós temos que ter, é um período histórico onde o Supremo Tribunal Federal vem honrando as suas tradições mais íntimas de um regime republicano, Flávio. Em outra decisão, o Supremo Tribunal Federal confirmou a contribuição sindical assistencial destinada a sindicatos para todos os trabalhadores, mesmo os não sindicalizados. A cobrança precisará ser aprovada em acordo ou convenção coletiva, e os trabalhadores não têm o direito de se opor ao pagamento. Em 2017, o Supremo reafirmou a inconstitucionalidade de contribuições compulsórias do tipo a empregados não sindicalizados. Esse mesmo Supremo que agora volta atrás nessa decisão. Correto, Valber?
Perfeito. Em 2017, o Supremo tomou essa decisão. Mas ele diz que evoluiu, e a palavra que se usa nos tribunais é evolução, porque desde 2015 o Supremo, o STF, vem valorizando muito que as negociações coletivas preponderam sobre as normas legisladas, desde que haja assegurar um patamar mínimo civilizatório. Ninguém nunca descobriu que patamar civilizatório mínimo é esse, porque com um salário mínimo em torno de 1.300 e poucos reais, é difícil falar de um patamar civilizatório mínimo. Mas realmente ele reafirmou a constitucionalidade da contribuição assistencial, que é para trabalhadores sindicalizados e não, desde que haja uma convenção coletiva. Então se avança garantindo uma dimensão da sociedade civil que deve ser representada não apenas pelos órgãos de classe, mas também pelos trabalhadores, também para os estudantes, para que a democracia brasileira possa ser mais viva, possa ser mais efetiva, deixando apenas que seja uma democracia de albores formais. Certo. Mini-reforma eleitoral será apresentada nesta quarta-feira, dia 6 de setembro, na Câmara dos Deputados. A proposta precisa ser sancionada até 5 de outubro para valer já nas eleições municipais do próximo ano. O relator, deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, afirmou que a comissão não quer fazer grandes mudanças, mas pequenos ajustes, e que temas mais complexos que não tenham consenso não estarão no seu parecer. A coordenadora do grupo, a deputada Dani Cunha, do União do Rio de Janeiro, filha do ex-deputado cassado Eduardo Cunha, garantiu que temas como o fundo eleitoral ou a cota de 30% do fundo, que hoje devem ser destinados às candidatas mulheres, não serão abordados nessa mini-reforma. Valber, o que significa essa votação, esse parecer chegar na Câmara dos Deputados na quarta-feira? Olha, primeiro foi um prazo muito exíguo, mas o presidente, o deputado Rubens, ele foi muito dialógico, ele abriu para várias pessoas, convidou lá 20 juristas, até fui convidado para expressar. Agora, como é que uma lei eleitoral que deve dar segurança, que deve dar estabilidade, ela muda de 2 em 2 anos? Eu faço livros eleitorais e de 2 em 2 anos eu tenho que modificar todos, porque há modificações legislativas, modificações jurisprudenciais e modificações também de resolução. Como é que algo que quer ser uma ciência vai ter uma variação tão grande de modulações? Isso pode gerar casuísmos, mas dessa vez, como se ouviu muito as partes, como não há grandes controvérsias, eu acho que as mudanças serão, graças a Deus, tópicas. E tem que ser rápidas, por quê? Porque aí existe no direito eleitoral o princípio da anualidade. As modificações para valer, o primeiro turno em 2024 vai ser no dia 6 de outubro. Então as modificações têm que estar prontas e votadas na Câmara e no Senado, sancionadas pelo presidente, até o dia 6 de outubro. Veja uma maratona. Será que dá para fazer essa tramitação toda em um mês? Que há tempo hábil, há, mas não é um tempo tão elástico. Agora, uma das grandes questões que vem dessa mini-reforma eleitoral, que vem abalando muito os alicerces da segurança jurídica até a justiça, é a questão do que se fazer se houver a modificação dos cálculos eleitorais. Por que isso? Vou explicar. Primeiro, na votação, entra aqueles candidatos que fizeram quociente eleitoral, o número de votos mínimos exigidos por cada partido. Depois, entram os candidatos que façam 80% a coligação não, que não pode haver coligação para proporcional. Aqueles partidos que façam 80% do quociente eleitoral e os candidatos que façam, no mínimo, 20% do quociente eleitoral. Quando não houver mais candidatos que tenham 20% do quociente eleitoral, entra qualquer um do partido que tenha feito 80%. É a terceira etapa. Primeira etapa, quociente, volto a explicar. A segunda, 80% do quociente para a coligação e o candidato que fizer 20%. A terceira era o candidato que fizer 20%. Depois de quase 2 anos de mandato, aliás, quase 1 ano de mandato, quer se modificar isso, já tem 3 votos nesse sentido, ministro Gilmar, ministro Alexandre Moraes e o ex-ministro Lewandowski, mas o que é mais grave, querem modificar para as eleições de 2022. Veja que insegurança jurídica. Veja que contradição. A Suprema Corte, que deveria velar pela segurança jurídica, vai incentivar a insegurança.
Isso vai gerar ganhos para algum partido especificamente? Não. Porque como é o cálculo do quociente eleitoral que abrange os sistemas eleitorais, você vai ter perdedores e ganhadores dos dois lados. Seja do lado que se auto-intitula mais a favor de Bolsonaro, seja aqueles que se intitulam contra Bolsonaro. Se bem que essa dicotomia, como toda dicotomia, como todo maniqueísmo, são maniqueísmos toscos. Ele tenta moldar, ele tenta diminuir a inteligência e a diversidade do povo brasileiro, que é enorme, Flávia, você sabe disso. Olá, minha saudação a todos e a todas. Nós estamos com mais um Caleidoscópio Jurídico e este especial. Especial por quê? Porque nós temos não só um ex-ministro, não só um professor, não só um jurista, não só um humanista, não só o homem. Nós temos, poderíamos dizer, se há uma legenda no judiciário brasileiro, essa legenda se chama o ministro Carlos Veloso. O ministro, a primeira formação dele é interessante, foi em filosofia e em seguida em direito. Ele foi juiz federal, passou também para juiz estadual, juiz federal de 1967 a 1977, depois foi ministro do antigo Tribunal Federal de Recursos, professor de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da UFMG, que ensinou durante vasto período, também professor emérito de várias universidades, professor honoris causa na Romênia, professor honoris causa também em outras universidades estrangeiras. O ministro passou também, foi presidente do STF, foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Em suma, é alguém que representa a história do judiciário e a história também da advocacia, haja vista que saiu do judiciário lá pelos anos de 2006. Então, ministro Carlos Veloso, o Caleidoscópio Jurídico, com uma honra extremada, fica muito alegre de recebê-lo e passo a palavra ao senhor para as suas saudações iniciais. Muito obrigado, ministro. Muito obrigado, Valber. Quero saudá-lo, não é? Dizer que tenho por você muita estima e admiração. Já fizemos até um livro juntos, não é? Elementos de Direito Eleitoral. Está em que edição já? Ó? 8ª edição. Imagine, 8ª edição. E veja, esse livro, Valber é o grande responsável por ele, porque ele é que fica atento nas revisões, etc. Muito bem, Valber. De maneira que é um prazer muito grande estar conversando com você, estar participando desse colóquio, né? Desse caleidoscópio jurídico, que você chama assim. Então, quero saudar. E nossa audiência é mais no Nordeste, não é isso? Não, ministro. Nós estamos passando para todo o Brasil. Todo o Brasil. Muito bem. Não, que se fosse mais para o Nordeste, eu quero saudar o povo nordestino. Não é? Eu gosto muito do Nordeste, especialmente de Pernambuco, Porto de Galinhas, onde tenho bons amigos no Recife. Passo há quase 30 anos o Réveillon em Porto de Galinhas, lá com o meu amigo Zonari, Eduardo Zonari. Então, feito isso, estou à sua disposição para as suas indagações, Valber. Ministro, é uma honra muito grande. E a história desse livro que eu mostrei aqui a todos, nós chegamos, eu e o ministro, e eu contei isso a seu filho, a Camário, semana passada em Brasília, eu e o ministro, nós chegamos atrasados num hotel, num congresso que iríamos fazer parte. Obviamente que, como atrasado que estávamos, o ministro, um gentleman, no sentido estrito da palavra, me chamou para jantarmos, porque já estávamos atrasados, e aí nós não poderíamos jantar
no jantar do Congresso. E estávamos conversando, e aí chegou uma menina, que é uma menina da Saraiva, perguntando se o senhor queria fazer um livro de direito eleitoral. E o senhor, de forma muito aberta, chegou e disse: se Valber topar, imediatamente eu topei, tornei-me advogado e hoje esse livro está na 8ª edição. É um livro, vejam, que é um livro de está com 800 páginas e ele é reeditado sucessivamente a cada ano eleitoral. Vejam como o ministro é generoso e o ministro literalmente mudou vidas, sem querer apelar para o jeito coach de dizer, mudou a minha vida, a quem eu sou muito grato. Mas, ministro, vamos na temática principal do controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade brasileiro, ele incorpora uma mescla do controle difuso e do controle concentrado. Esse controle, onde há uma legitimidade imensa, muitos órgãos que podem exercer o controle de constitucionalidade, partido político, entidade de classe, mesas legislativas de todos os estados, presidente da República, mesa da Câmara, mesa do Senado, ou seja, isso não gera um atrapalho, essa legitimidade tão extensa não faz com que a Suprema Corte seja um órgão que receba por ano mais de 300 processos de ação direta, por enquanto que as cortes normais recebem 10, 12, 15. O senhor não acha que isso atrapalha os eventos da jurisdição constitucional? Sem dúvida, Valber, é que nós temos, o controle de, você disse bem, o controle difuso e o controle concentrado. É dizer, o Supremo Tribunal Federal é Supremo Tribunal Federal como cúpula do Poder Judiciário, encarregado de fazer o controle de constitucionalidade difuso nos recursos extraordinários. E ele é também Corte Constitucional, no estilo europeu, fazendo controle de constitucionalidade, fazendo controle concentrado. Então, você tem uma jurisdição constitucional mais complexa. Eu costumo dizer que você tendo o controle difuso e o controle concentrado, você pode aproveitar das vantagens de um e de outro e, ao mesmo tempo, afastar as desvantagens de um e de outro. Eu gosto muito do controle difuso, porque o controle difuso que se faz segundo o modelo norte-americano, não é? Da Corte Suprema norte-americana, e que foi o modelo adotado pelos pais da Primeira República, né? Da nossa República. Esse controle é aquele que realmente satisfaz as pessoas, não é? Porque ele atende realmente os indivíduos, enquanto o controle concentrado, ele tem como objeto a lei, então ele atende mais a ordem jurídica, a ordem constitucional. Então, eu acho que esses dois controles, ele se põe, então, o Supremo Tribunal Federal numa condição superior aos tribunais constitucionais europeus. Então, o senhor acredita que é uma vantagem? Ele faz mais do que. Agora, sabe, o que atrapalha a jurisdição constitucional brasileira, o que atrapalha o Supremo Tribunal Federal, o que atrapalha consideravelmente a Corte Constitucional Brasileira, esses são os penduricalhos, essa competência criminal que se dá ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal está processando os vândalos. Não tem como jurisdição lá, não tem foro lá. O Supremo Tribunal Federal tem um mundo de habeas corpus.
Supremo Tribunal Federal tem um mundo de ações originárias, ações penais originárias. É isto que desgasta o Supremo Tribunal Federal. É isso que desgasta a Suprema Corte brasileira. Era preciso, estou falando isso agora, mas eu já dizia isso quando eu estava na ativa, no plenário do Supremo Tribunal Federal, com a concordância da maioria dos meus colegas. Seria necessário uma emenda constitucional que retirasse do Supremo Tribunal Federal essa competência criminal que não lhe cabe. Está fazendo papel de juiz de primeiro grau. O desgaste todo está aí. Você não vê o desgaste do Supremo Tribunal Federal, da Corte Constitucional Brasileira, quando ela decide matéria estritamente da jurisdição constitucional. Não é? Nós tivemos decisões últimas do melhor nível, que, aliás, já faz tempo que não temos, porque ela está preocupada com essa competência criminal que a desgasta. Não é? O problema do nepotismo foi enfrentado na jurisdição constitucional, e bem enfrentado. Não é? A questão da união estável entre homossexuais, assunto do momento, do mundo inteiro, o Supremo Tribunal Federal decidiu, e outras questões importantíssimas, né, da jurisdição constitucional. Então, em síntese, se você quer que tenhamos uma jurisdição constitucional perfeita, melhor, mais aperfeiçoada, retirar da Corte Constitucional, do Supremo Tribunal Federal, essas competências que não são suas. Habeas corpus devia terminar no STJ, que o STJ é o responsável pela unificação, pela uniformidade do direito federal comum, quer dizer, então, do Código Penal, do Código de Processo Penal. De sorte que você tem razão, esse mundo de processos atrapalha a jurisdição constitucional, mas esse mundo de processos ocorre nessa competência que ontologicamente não seria dele, Supremo Tribunal Federal. Ministro, um assunto do momento é a decisão acerca do juiz de garantia. Juiz de garantia que tem como fator teleológico tirar o vício, descontaminar, diríamos assim, o procedimento inquisitório do inquérito. Hoje já tem uma maioria, já foi afinda, dizendo que da obrigatoriedade da criação e da efetivação do juiz de garantia. Mas o juiz de garantia, ele cumprirá ou cumpriria essa determinada missão? A primeira pergunta. A segunda pergunta, não seria um custo demasiado para o Estado, um custo de transação que o judiciário estaria dando mais uma vez? Valber, o juiz de garantias é uma falácia. Isso foi proposto por quem não conhece o Poder Judiciário brasileiro, por quem não conhece o sistema de justiça criminal brasileira. A Associação dos Juízes Federais e a Associação dos Magistrados do Brasil me pediram, né, um parecer que eu examinei, quer dizer, estudei a questão profundamente. E eu fiquei no judiciário 40 anos como juiz, desde o primeiro grau. Passei por todos os tribunais superiores, menos o STM e menos o TST. Os demais tribunais superiores, eu passei por eles. TFR, TRE de Minas, TFR, STJ, TSE, por mais de uma vez, presidi
não é? Na minha presidência tivemos a urna eletrônica, Vamos falar sobre isso também. que nós podíamos falar também, Supremo Tribunal Federal. Então, o sistema de justiça criminal brasileiro precisa de ser visto, de alguma de reforma assim. E eu começaria pelo sistema prisional, as calamidades que ocorrem nas penitências, nas cadeias brasileiras. A imprensa está noticiando, sem desmentido, que os presos detentos lá de uma penitenciária do Rio Grande do Norte tomam água da privada. Não sei se isso é verdade, mas isso foi noticiado amplamente. Muito bem. Então, deveríamos começar por aí. Construir penitenciárias. Não é? O problema maior da justiça criminal brasileira, e isso gera impunidade, é a demora na prestação jurisdicional. Então, precisávamos pensar nisso. Não foram pensar no juiz de garantia. Uma decisão passional, hein? Nós todos sabemos por que foi proposta. E proposta até por um deputado do PSOL, né? O PT, ligado ao PT, Partido dos Trabalhadores, que estava no momento de passional, razão da Lava Jato. De modo que é uma falácia. É algo que, olha, quem propôs não sabe, não conhece. Nós temos 5.800 municípios no Brasil, mais ou menos, não é? Pois bem, desses 5.800 municípios brasileiros, nós temos umas 400 mil comarcas. Mais ou menos isso, não é? Porque nem todo município é comarca. Muito bem. Grande parte dessas 400 mil comarcas espalhadas pelo Brasil não tem juiz. O cargo está vago. Como é que se faz para atender aquela população? O juiz da comarca mais próxima. E grande número só tem um juiz. Imagine. Agora vamos ter que ter um juiz para tocar o inquérito. Tocar não, porque quem está tocando é o delegado, é a polícia que tem a função de investigar, de fazer um inquérito. Então, você tem agora mais um juiz. Já pensou os gastos que isso gera? Não é? São Paulo já tinha o juiz dos inquéritos, uma coisa correta, com simplesmente divisão de competências. Esse juiz de garantias cria outra instância. O juiz de garantias tem função e o juiz que vai julgar outra. E eu tenho lido na imprensa, né, os adeptos do juiz de garantias enganados. Porque isso existe no mundo inteiro. Conversa fiada. Não existe no mundo inteiro, não. Só se existe aí na América Central, um desses países aqui por perto, mas na Europa toda tem o juizado de instrução, que, aliás, é a forma mais adequada, o juizado de instrução. Elimina-se o inquérito. No momento, você tem o inquérito policial, que faz, demora, não é? E coleta as provas, depois vai para a justiça. Se houver a denúncia, vai se repetir tudo. Quantas prescrições não ocorrem nesse vai e vem, nesse desperdício de energia? Então, se tivéssemos o juizado de instrução, tal qual existe na França,
da qual existe na Espanha, tal qual existe em Portugal, tal qual existe nos países civilizados. Na Itália é um pouquinho diferente, porque você tem os procuradores, até com o nome de magistrado, né? E eles é que conduzem a investigação. Então, eu acho que poderíamos ter o juizado de instrução no Brasil. Então, em cada delegacia, haveria um juiz da instrução, fazendo a instrução, fazendo aquilo que se faz no inquérito hoje. Então, a delegacia teria o juiz, teria o delegado, né, encarregado da investigação, teria o Ministério Público ali fiscalizando. Agora, em seguida, completada a instrução, os autos passariam, então, para o juiz que iria decidir. Aí um juiz mais antigo, mais feito ao trabalho, não é? mais preparado em termos de prática, não é? Da função jurisdicional. Aí sim, nós teríamos um aproveitamento de energias que são gastas, de dinheiro que é posto que é gasto. O juiz de garantias vai jogar o dinheiro no ralo. Por quê? É o juiz que vai ser encarregado de fiscalizar o inquérito. Quem conhece o sistema de justiça brasileiro sabe que isso é muito feito pelos atuais juízes, que são homens, viu, Valber? O juiz brasileiro de primeiro grau, o juiz de direito, o juiz federal, enfim, os juízes de primeiro grau entram todos eles para a magistratura através de um concurso difícil, rígido, duro. Tanto isso é verdade que tem centenas de comarcas vagas por esse Brasil lá fora, porque não se consegue preencher o número de vagas. Não há aprovação suficiente. O que fazer? Continuar assim, endurecendo, não é? Separar realmente preparar o juiz por mérito. A meritocracia é importante. Então, eu acho, eu concluo, Valber, dizendo que é uma falácia, é uma bobagem, é algo que foi proposto por quem não sabe, não conhece o sistema de justiça penal brasileiro, que vai trazer muita despesa e que vai gerar uma impunidade impunidade que concorre para a criminalidade. É isso que eu diria sobre esse juiz de garantias, que eu ponho entre aspas. Ministro, como o senhor falou anteriormente, o senhor, podemos dizer que o senhor é um dos pais, um dos mentores da urna eletrônica. Ela começou a ser implantada ainda sob a sua orientação. O senhor passou mais de uma oportunidade pelo TSE. O senhor viu o surgimento da urna eletrônica. O senhor acompanha como cidadão que o é, e um cidadão eficaz com seu munus público, acompanha a urna eletrônica. A urna eletrônica ainda é a maior opção ou a melhor opção para a democracia brasileira? Primeira pergunta. Segunda pergunta, o senhor soube de algum assinte, de algum erro do sistema eletrônico de votos? Terceira pergunta, ministro. A urna eletrônica representa a cidadania, ministro? Valber, vamos começar lá no início. Por que a urna eletrônica? Valber, eu fui juiz de TRE em Minas Gerais. E em Minas Gerais teve uma famosa fraude numa cidade do interior de Minas, cidade boa, grande, e
Essa fraude acabou detectada, investigada pelo Tribunal Regional Eleitoral, né, pelo corregedor de então, o desembargador Hélio Costa. E o que aconteceu? Nós condenamos todos, inclusive o juiz. Um homem já de idade, eu era um juiz novo, de 30 e poucos anos, e vi aquele homem de cabelos grisalhos, quase que implorando misericórdia. Tivemos que condená-lo. Por quê? Por omissão. À noite, não é? As urnas ficavam sob responsabilidade de 2 soldados. E esses 2 soldados acabaram, nesse caso, subornados, não é? Entraram à noite na repartição, abriram as urnas, retiraram os votos em branco, cada urna, e aquilo foi partilhado proporcionalmente, para não haver reclamação e não haver denúncia. Muito bem, mas isso acabou descoberto, então houve um processo e a condenação. Aquilo me impressionou muito. Isso foi no ano de 1974, mais ou menos, 74. Neste ano de 74, então, já houve as eleições, a primeira eleição em que a oposição ganhou no Brasil inteiro, especialmente em Minas Gerais, com a eleição do senador Itamar Franco. Muito bem. 20 anos depois, eu estava no TSE, presidindo o TSE. E houve, no Rio de Janeiro, uma fraude muito grande, extensa fraude. Tanto que, aliás, em 1964, 94, né? 20 anos depois de 74, eu era, em 94, vice-presidente. O presidente era o Sepúlveda Pertença. Então, eu dizia para o Sepúlveda Pertença, como é que pode isso e tal? E ele dizia, você vai ficar responsável por fazer essa revolução. Somente o computador, a informática, pode resolver isso. E é verdade, porque o que seria das companhias aéreas se não fosse, não é, a informática, as conexões do mundo inteiro, né? Se tivesse que ser feito à mão? O que seria dos bancos, não é? Sem informáticas, sem o computador. Então, a Justiça Federal Eleitoral precisava, então, engajar-se nessa revolução dos computadores. Ela já vinha, de certa forma, engajada, não é? Na informática. O cadastro eletrônico, o grande cadastro eletrônico, já existia desde a administração do ministro José Nélio da Silveira. Não é? Em 1994, o TSE promoveu a totalização na eleição de 94 de Fernando Henrique. O TSE promoveu a totalização pelo computador lá no TSE. Então, faltava realmente informatizar o voto, acabar com as fraudes que campeavam. Me lembro bem, 6 meses antes, no intervalo de uma partida de tênis, porque eu gosto de esporte, praticava há tempo que eu pratico até hoje. Mas no intervalo, eu chamei o Paulo Camarão,
que era diretor superintendente do SEPRO, Serviço de Processamento de Dados da Federal, né? E falei: Camarão, será é possível informatizar o voto? E ele disse: se trabalhar cientificamente com o computador, tudo é possível. E eu falei: você toparia fazer uma experiência na Justiça Eleitoral? Vamos informatizar o voto? Ele topou. Então, em fevereiro de 1995, eu nomeei, convoquei em seguida uma grande comissão de juristas, cientistas políticos, técnicos de informática. Pedi, Valber, a colaboração dos ministros militares de então, porque sabia que eles tinham serviços de informática bem arrumados, não é? Bem feitos. Eles atenderam prontamente a minha solicitação, a solicitação do TSE, e recebemos, então, os técnicos. O Exército nos mandou, então, Major Elifas, hoje coronel. Estivemos juntos recentemente na homenagem que a Câmara fez aos criadores e implantadores da urna eletrônica. A Aeronáutica nos mandou um professor do ITA, do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, professor de doutorado lá, o Katsumi. E a Marinha nos mandou também um oficial superior, também técnico de informática, que está agora até em Lisboa, acompanhando a esposa que está fazendo o doutorado lá. E imaginamos a máquina simples, não é? O teclado telefônico, todo mundo sabe usar, e segura, sobretudo segura, não é? Ver que ela foi submetida nesses 25 anos a toda espécie de impugnação. Porém, nada de sério, né, se pôde alegar nessas últimas eleições. Infelizmente, sofreu tenaz perseguição e ela mostrou a que veio. Então, a urna é a primeira opção, viu, Valber, respondendo à sua indagação, para fazer nossa democracia representativa mais legítima, para afastar as fraudes, de modo que assim responda a sua primeira opção. Segunda, você pergunta se eu conheço algum erro no tocante à urna nos últimos tempos. Não conheço. Não existe, ministro. Foi uma provocação minha, não existe. Infelizmente, Valber, na eleição de 2014, houve uma desconfiança por parte do PSDB. Então, o TSE franqueou, fizeram perícias e mais perícias para demonstrar, que acabaram demonstrando que não havia nenhuma irregularidade, que a urna é muito segura. Terceira pergunta. Ela interessa a cidadania? Valber, eu te respondo. Ela faz parte da cidadania. Ela transforma brasileiros em cidadãos. Em 96, ainda da primeira vez, eu votei no meu domicílio eleitoral. Quando eu acabava de votar, uma senhora se acercou de mim. Eu conto isso no prefácio que escrevi para o livro do Paulo Camarão. E conto isso sempre. Falou: doutor, eu votei. Falei: mas a senhora... Votei pela primeira vez, mas a senhora nunca tinha votado. Já tinha, sim.
doutor, eu não sei ler nem escrever. Então, eles me davam um papel, uma cédula, eu escrevia qualquer coisa ali e punha na urna. Desta vez, eu levei um número, deixa eu falar, leva a colinha na mão, fechada, e abra ali no momento de votar e digite aquele número. Porque o analfabeto, semi-alfabetizado, número ele conhece. Porque ele vai à feira, ele recebe o salário, ele faz troco. Número ele conhece. Então ela falou, teclei lá o número, apareceu o retrato do meu candidato, o partido, está lá, o retrato, principalmente o retrato, porque o resto ela não lia. Apertei a tecla verde e o voto foi dado. Votei pela primeira vez. Então, veja, a urna eletrônica fez daquela senhora que não sabia ler nem escrever, cidadã. Então, a urna gerando cidadania. Veja, o jurídico servindo para aumentar a legitimidade do sistema político. Ministro, o judiciário, historicamente, ele foi o manutentor do status quo. Nos últimos anos, ele vem redimensionando seu papel na realização de direitos, principalmente direitos sociais. E aqui no Brasil, o STF é uma prova disso. Mas o direito, se nós formos pegar ao longo da história, o judiciário, ele nunca se viu como uma bandeira importante, eu diria, uma das principais bandeiras de defesa da democracia. E nos últimos tempos, o judiciário brasileiro, o STF e o TSE, têm exercido esse papel de defesa da democracia. A democracia como um pilar civilizatório, a democracia como base que não pode ser menoscabada por força nenhuma, muito menos por forças autoritárias, por força de vândalos. Como o senhor vê esse papel cada vez mais importante, eu diria, essencial do judiciário nessa quadra histórica brasileira, ministro? O que eu acho é o seguinte, sabe? Eu preconizo para o Poder Judiciário sempre uma posição de neutralidade, não de protagonismo, não é? É dizer, eu preconizo para o Judiciário uma posição de ativista, de ativismo, mas o ativismo no bom sentido. O quê? Não é? TSE propôs a cédula única, acabou com os currais eleitorais, isso nos anos 60 ainda, o boletim de urna, tudo proposta do TSE, o cadastro único, né? Cadastro eletrônico, a urna eletrônica, a identificação digital, não é? Enfim, esse é o protagonismo que eu preconizo para o Poder Judiciário. Nos últimos tempos, o Poder Judiciário foi, o TSE, sobretudo, foi acossado, não é? Vilmente, por injúrias, calúnias, difamação, e ele soube resistir. O ministro Barroso, grande artífice da defesa, né? Ele foi quem primeiro, não é? Ali no TSE, mostrou ao povo, mostrou aos eleitores a segurança do voto eletrônico, enfrentando calúnias, enfrentando difamação, mas com a arma com a Constituição na mão. Fachin, a mesma coisa, não é? Foi um presidente providencial. Seguiu-se o ministro Alexandre. Tudo bem. Agora, houve até, então, esse protagonismo. Agora é hora de
das armas serem desarrilhadas. Agora é hora do Poder Judiciário, não é, assumir a sua função de neutralidade, esperar que seja provocado para agir. E é assim que eu entendo este grande momento histórico do judiciário brasileiro. Ministro, é interessante a oposição, porque o judiciário, por sua própria taxonomia, pela sua própria classificação, pela sua própria composição, deveria ser um órgão que deveria apenas atuar como demandado. Mas esse ativismo do judiciário, eu posso dizer que nossa corte hoje, ela é mais ativista do que antes fora? Ela é mais ativista do que, por exemplo, no período que o senhor exerceu, que foi de 1990 a 2006? Eu poderia dizer isso, ministro? Não, o que acontece é o seguinte, é que até 2019, os tribunais sempre receberam da Presidência da República, do Congresso Nacional, muito respeito. E nos últimos 4 anos, do governo que se encerrou em 2022, o Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal, sofreram uma série de agressões, calúnias, difamações. Dá licença, eu vou dizer o que é preciso. Por um aprendiz de ditador que quis tomar o poder no tapetão, que quis voltar ao sistema das fraudes, não é? Com as urnas de lona, com a cédula de papel, pedir um voto impresso absolutamente desnecessário. Para quê? Para depois impugnar, fazer recontagens e colocar a mão humana que conspurcaria a eleição. Então, o TSE soube reagir. O Supremo soube reagir. Sorte que temos preservada aquilo que constitui hoje um direito fundamental de quarta geração, a democracia. Perfeito, ministro. Ministro, infelizmente o tempo não é tão pródigo com a gente como o senhor está sendo com nossa audiência, com essas respostas precisas. O senhor que é um homem muito salutar, o senhor hoje mostrou até uma incisividade maior. Eu gostaria de passar a palavra para as suas depreensões finais e já deixando muito claro que nós estamos aqui muito satisfeitos, honrados, na verdade, não é satisfeitos, é honrados com sua presença, ministro. Olha, Valber, eu diria, para encerrar, que gostei muito de ter participado dessa conversa. Gostei muito de voltar a falar do meu poder judiciário, não é? Do poder judiciário do meu Brasil. Gostei muito. Gostei de dizer o quanto é preciso dizer a respeito da democracia, o pior dos regimes políticos, com a exceção de todos os outros que já foram publicados, né? Já foram praticados, na feliz observação do Churchill, Winston Churchill. Então, Valber, foi muito bom. Encontrei o meu parceiro de ideias eleitorais, o meu parceiro de um livro que está tendo grande sucesso,
E quero confessar, esse sucesso deve muito mais a Valber Agra do que a mim. Não, não. Muito bem, Inteligência e experiência, ministro, ainda são postos. E gratidão, gestos de gratidão não se pagam. Gestos de gratidão apenas com outros gestos de gratidão, ministro. E assim, eu não posso nem ter o que dizer, tanto com o gesto de gratidão de ter feito, aceitado ter feito o livro com a gente, como esse gesto também agora de ter aceitado participar. Eu sei que sua agenda é lotadérrima, o ministro é um advogado, é um parecerista, é um pensador, é um livre pensador no sentido mais kantiano da palavra, de autonomia, ou seja, é um ministro que não está preso a anexos causais impostos por uma heteronomia. Então, ministro, o Caleidoscópio Jurídico fica muito satisfeito, mas muito satisfeito pela sua presença e gostaríamos de expressar nossa gratidão e, se possível, com o caminhar do tempo, que sua presença possa ser mais frequente aqui nesse espaço. Meu obrigado a todas e a todas que nos ajudam e estão nos ajudando a fazer esse programa. Obrigado a todos e a todas.